Olá, meus amigos queridos do Ideal Espírita, amigos da Fundação Bezerra de Menezes. Com alegria, mais uma vez, gostaríamos de fazer uma reflexão sobre uma das mais belas passagens do Evangelho de Mateus, do Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre a luz do mundo. E para iniciarmos essa reflexão, como sempre, gostaria de ler um poema do nosso querido poeta vassourense Casimiro Cunha, que está no livro Cartilha da Natureza, capítulo 91, A Candeia. E nos diz assim o poeta: a sombra desce de manso, o silêncio volve aos ninhos, é a noite cariciosa que se estende nos caminhos. Na casa pequena e simples, que é refúgio da pobreza, é mais densa a escuridão que amortalha a natureza. Mas no quadro desolado, perpassa a bênção do amor, a candeia humilde e rude clareia no velador. Na sala desguarnecida da morada carinhosa, sua luz mostra a beleza de uma estrela generosa. Aproveita-se-lhe o encanto na esfera da utilidade, mas quase ninguém lhe vê o espírito de humildade. Seu processo de ajudar nas sombras da noite escura revela a lição sublime ao plano das criaturas. Por servir de fonte calma ao clarão bondoso e amigo, ela queima provisão de tudo que tem consigo. Consome o óleo, a torcida, perde o brilho, perde a graça, suporta o calor do fogo, sofre o assédio da fumaça. E guarda com Deus a glória de haver produzido bem, sem ferir qualquer pessoa, sem prejuízo a ninguém. Quem deseje iluminar, proceda com uma candeia, a si mesmo se ilumine, sem reclamar da luz alheia. Com essa lição muito bonita e sublime, o nosso poeta nos traz uma reflexão profunda, que se assemelha muito às lições do nosso querido Jesus, o mestre dos mestres, que usava dos recursos da natureza, dos instrumentos do dia a dia, há 2000 anos, na Palestina, dos judeus, para dar suas lições imortais e sublimes. Usava do semeador, usava da parábola da vinha, diversas situações daquela realidade. E também usou a parábola da candeia. No inesquecível Sermão do Monte, o nosso Cristo Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, ele nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina todos que estão em casa, de tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós vemos o Mestre Jesus nos incentivando para que, principalmente, nós que conhecemos a boa nova do Evangelho,
o seu amor, a sua mensagem de esperança, de fé, de caridade, para que sejamos essa luz do mundo. Aquele que conhece Jesus e que já tem o seu coração iluminados por essas benditas informações, por conhecer o amor do Pai, tem por obrigação que fazer com que essa luz se estenda também para os irmãos que ainda não ouviram falar da mensagem consoladora do Evangelho do Cristo. E essa é a mensagem que Jesus quer nos plantar nos nossos corações. E que o poeta, trazendo novamente esse instrumento que Jesus utilizou também há 2000 anos, a candeia, também nos faz inspirar. O trabalho humilde da candeia, de iluminar, de trazer a luz ao meio da escuridão. Hoje, na nossa sociedade que é tecnológica, com luz elétrica e as facilidades dos eletrodomésticos, raramente utilizamos esse instrumento. Mas nos interiores ainda do nosso país, nos rincões, nos fundões, nós ainda encontramos pessoas que vivem à luz da lamparina, do lampião, instrumento humilde, mas que ilumina e tem a sua utilidade. E Jesus quer que nós sejamos isso. Ele não nos pede que sejamos mais do que temos condições de ser, mas que ali, no local onde estamos, possamos ser essa pequena lamparina a clarear o caminho dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. É uma parábola belíssima, com a significação muito profunda. Tudo isso porque Jesus tem fé no homem. Ele acredita que se nós nos dedicarmos, nós poderemos fazer grandes obras. Por isso que ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, aquele que tem fé em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará coisas ainda maiores que estas. Jesus era fogo, meus irmãos. Dizia coisas desconcertantes. Nós é que ainda não temos essa fé. Imagine fazer o mesmo que ele fez, amar como ele amou, se dedicar ao irmão com o sacrifício que ele se dedicou e poder fazer todas essas maravilhas. Mas ele acredita em nós. Acredita naqueles que são seus discípulos, que são seus seguidores. Por isso que ele disse que nós somos a luz do mundo. Aquele que ama Jesus e que pratica o seu evangelho, a sua mensagem de amor, iluminará o planeta inteiro. Por isso, meus irmãos, vamos seguir o conselho do Mestre. E é muito importante que a gente siga também como ele diz na sua parábola inesquecível. Não coloquemos a luz debaixo do alqueire. Usando aquela linguagem da época dele, o alqueire era uma medida de volume de grãos, muitas vezes representada por um cesto. Então tinha cesto de meio alqueire, de 1 alqueire, de 2 alqueires, cesto ou uma caixa que mostrava esse volume. Então o que o mestre quer dizer com isso? Eu não posso acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do cesto, porque ela não cumpre a sua missão. Ela é apagada, ela é obscurecida. Não é isso que se faz.
Uma luz tem que ser colocada no ponto mais alto da casa, no velador, para que seus raios luminosos se estendam para todos, sejam compartilhados com todos. Essa é a mensagem maravilhosa que o Mestre quer nos dar. Por isso que devemos brilhar nossa luz e compartilhá-la, e não escondê-la, não abafá-la. Muitas vezes, nós não acreditamos no nosso potencial. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, um Espírito protetor, ele nos diz assim: a fé é humana e divina. E se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si e quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que se chama de prodígios. Mas, na verdade, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então nós vemos que o que Jesus nos disse, que podemos realizar coisas maravilhosas, faz parte dos nossos potenciais, faz parte da característica verdadeiramente do ser humano. Mas é necessário, como nos diz o bom Espírito protetor, por essa força para que haja de acordo com a vontade, a serviço da vontade. Assim, nós conseguiremos fazer iluminar a nossa luz, desenvolver o nosso potencial, dar o melhor de nós mesmos, onde nós estamos, aproveitando essa bênção da encarnação. Mas, infelizmente, por falta de fé, por medo, por comodismo, por culpa, por pena, diversos desses sentimentos, nós abafamos os nossos potenciais. No Livro dos Espíritos, questão 909, Kardec nos diz, quando pergunta aos benfeitores espirituais se é possível ao homem, através dos seus próprios esforços, domar, vencer as suas más inclinações. E mais uma vez, vemos uma resposta estarrecedora, uma resposta que nos coloca contra a parede. Os benfeitores espirituais não nos poupam, jogam essa verdade na nossa cara. Dizem simplesmente, sim, e é muito fácil, mas lhes falta a vontade. E nós ficamos assim, com essa reflexão, com esse convite de vencer essas dificuldades através do exercício da nossa vontade. Vencer as nossas dores, as nossas inibições. Mas é necessário, como já falamos, seguir o exemplo do Mestre querido. O exemplo que ele nos deu, que é do sacrifício. E que o poeta, mais uma vez, nos seus versos humildes, representou. Porque a candeia, para se iluminar e propagar a sua luz, ela precisa queimar. Ela precisa consumir o seu combustível e queimar o seu pavio. E isso se faz através do sacrifício. Essa é a simbologia desta figura maravilhosa. Então é necessário que tenhamos vontade de queimarmos as nossas dores, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, a nossa inveja e todos os nossos sentimentos que nos prendem ao mal, as dores e as dificuldades. E vencer essas inibições, e assim nós conseguiremos
fazer despontar a nossa luz. Existe uma parábola maravilhosa que está no livro Jesus no Lar. Nesse livro, Neio Lúcio, ele nos diz, através da mensagem A Glória do Esforço, conta que os apóstolos, mais uma noite, na casa humilde de Simão Pedro, estavam a debater sobre as dificuldades de viver o Evangelho no nosso planeta, nas nossas realidades. E começava Tiago Menor, filho de Alfeu, dizendo que num planeta com tantas pessoas egoístas, tantas pessoas que pensavam apenas em si mesmos, ingratas, avaras, era muito difícil que o esforço de se tornar todos discípulos, um mundo renovado, fosse à frente. E naquela discussão, o mestre bondoso se manteve calado, até que Simão Pedro, observando a sua quietude, leva ele à questão e lhe pergunta: mestre, o que nos diz a respeito dessa questão? E Jesus, mais uma vez, com a sua voz doce e meiga, lhes fala assim: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E conta a seguinte parábola de Jesus, que na época de Davi, o rei Davi, que era conhecido como um grande arpista, tocava lindas melodias e salmos em nome do Senhor, para a glória e louvor do Senhor. Existia um outro grande artista que se despontava até mais do que o próprio rei. Era um artista de renome, um arpista que tocava os corações. Era tão conhecido na sua época que chamava a atenção de diversos reinos, de diversos reis que vinham ao seu encontro para ouvir sua melodia. Com essa fama, ele fez grande fortuna e viajava de reino em reino, causando o deleite daqueles que ouviam as suas canções. Muitos que não podiam viajar iam até sua casa para ouvir as suas doces melodias. Noite sem fim, sua música consolava os corações. Sua música tocava as pessoas, lembrando das mais belas melodias da natureza e de Deus. Mas existia entre ele um servo muito atoleimado, um servo que era distraído, desastrado, e que mesmo naqueles saraus maravilhosos, servindo os convidados, causava acidentes, derrubava a comida, as bebidas, mas o Senhor pacientemente aguardava o servo. E os convivas perguntavam: mas como um artista como esse aceita em sua casa um servo assim? Mesmo assim, ele era sempre mantido a serviço do seu amo, devido à sua dedicação, devido à sua admiração ao grande artista. O servo era mantido e o Senhor tinha paciência com ele. Um belo dia, depois de uma grande viagem, após muitos e muitos anos, o Senhor volta para casa antes do previsto.
E ao chegar em seu lar, naquela rica mansão, houve uma melodia inigualável. Ele não acredita. Ele ouve que aquela harpa tocava sons maravilhosos, sons divinos, que ele mesmo sendo um grande artista, nunca teria capacidade de realizar. Boquiaberto, ele diz: meu Deus, quem poderia estar em minha casa tocando tais maravilhas? E pé ante pé, vai de encontro àquele artista. E para a surpresa geral e do próprio artista, quem está lá praticando e dedilhando o instrumento divino era aquele servo atoleimado. O mestre, perplexo, pergunta-lhe: mas como? Que houve? Você tão desastrado nos serviços domésticos, como agora pode demonstrar tanta habilidade na harpa? E o serviçal responde com toda humildade: ah, meu mestre, tanto lhe admirei nas suas apresentações, tanto que eu te amava e ouvi a tua música, que queria também aprender. E usei de todas as horas de folga, sempre que o senhor se ausentava, para praticar, para que um dia me igualasse ao seu talento, para que eu pudesse também demonstrar diante da minha humildade um pouco da beleza que o Senhor traduzia para o meu coração. Horas a fio eu me dedicava para não lhe incomodar nas horas que estavas ausente. E assim eu pude conseguir dedilhar algumas canções. O mestre, entendendo que ali se tratava de mais um grande artista, liberou ele da servidão e passou a apresentá-lo a todos que também pudessem ouvir daquele que era seu ex-escravo, seu ex-servo, e conhecer aquele artista memorável que ele se tornara. Terminando a parábola, os discípulos olharam com os olhos estáticos para Jesus, sem entender direito. E o mestre arremata o assunto, explicando-lhes assim. Eu gostaria de ler para que a gente entendesse diretamente as palavras que o Espírito Nélio Lúcio coloca no livro. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos de humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então, meus irmãos, façamos como nos diz Jesus, aproveitamos a bênção da nossa encarnação para que possamos desenvolver esse potencial infinito que está dentro do homem, que passa, na verdade, das nossas próprias faculdades e que a encarnação, a vida na Terra, nos propicia,
nos dá a oportunidade de trabalhar e desenvolver. Aproveitemos, não apenas com as coisas do mundo, mas diante da estrela de primeira grandeza, que é a luz do Cristo, diante da nossa pequenez, mesmo com uma simples lamparina, façamos com que essa luz ela possa se iluminar e chegar aos nossos irmãos. Porque é assim, com a nossa pequena contribuição, onde Deus nos colocou, que nós vamos levar a luz para todo o planeta Terra. É por isso que o benfeitor Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, capítulo 29, Aprendamos Servindo, ele nos diz assim: a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Então o nosso pequeno exemplo fará com que essa luz se espalhe e também faça acender o coração dos nossos irmãos. Nós poderemos divulgar essa chama, a chama do Evangelho, que traz o consolo, que traz o amor e a caridade, que traz a fé e que traz a esperança, para que todos tenham também ela em seus corações. Por isso, que é uma das passagens que muita gente não acredita, quando Jesus diz: eu quero que traga fogo ao mundo e que ele se incendeie. É essa luz, é esse fogo que Jesus quer que se propague e quer que seja levado a todos os corações humanos e que ele se acenda para o amor de Deus. Por isso que na parábola da candeia ele diz: brilhe a vossa luz, porque através de nós, os outros homens, vendo o nosso exemplo, também serão incendiados pelo amor do Evangelho e glorificarão, como disse o Mestre, a Deus, a nosso Pai que está nos céus. E para terminarmos essa reflexão, gostaria de trazer como última mensagem a canção e a oração daquele que também foi um sol, também foi uma estrela, que iluminou o mundo na Idade Média, São Francisco de Assis. Porque ele nos dá o exemplo que onde nós pudermos ir, levemos o Cristo, façamos a nossa parte, façamos a diferença. Mesmo diante da nossa humildade, nós sejamos essa lamparina na mão de Jesus. Por isso que na oração de São Francisco, ele nos diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, desencarnando, que se vive para uma vida eterna. Muito obrigado, meus irmãos. Paz e bem para todos. Sigamos sempre com Deus.